uma questão bem legal para a gente testar a interpretação de texto. Então vamos começar pelo comando, que nesse caso diz o seguinte: O Operário do Mar, poema em prosa, publicado em 1940, aborda a questão da diferença entre as classes. Nota-se que Drummond evita o discurso panfletário, ou seja, esse discurso abertamente político, criando um personagem ambíguo. Esse personagem é ambíguo porque ele é dotado de características surreais. Ele se apresenta como um homem comum para apontar a possibilidade do nascimento de um mundo novo e mais justo. A passagem a seguir em que essa aproximação fraterna se faz presente é: a expressão mais importante desse comando é aproximação fraterna. A gente tem um eu lírico que ao mesmo tempo cumpre a função de narrador, que se posta fora da cena. Ele observa esse operário do mar à distância. E há um trechinho em que os dois se aproximam de uma certa maneira. E aí eu gostaria de destacar esse trechinho, que é o que vai justificar a nossa resposta. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido. Até então, nesse trecho inteiro, não havia nenhum momento de comunicação entre os dois elementos. O nosso eu lírico, que ao mesmo tempo é um narrador, vê a cena de fora, em uma terceira pessoa bastante impessoal, objetiva, racional. Entretanto, a partir desse momento, observa-se uma certa comunicação entre os dois, que também é confirmada por outros trechos, como: único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso cada vez mais frio atravessa as massas líquidas. Ou seja, a partir desse olhar e desse sorriso, os dois personagens se unem. O último trecho que eu destacaria para a interpretação desse texto: e vem beijar-me o rosto, trazer-me uma esperança de compreensão, o que corresponderia ao que no comando a gente chamou de aproximação fraterna. Então a gente pode agora responder a questão. A passagem a seguir em que essa aproximação fraterna entre as duas classes sociais que são representadas, uma, o escritor, que é o narrador, e outra, que é o personagem, que é ambíguo, né? Esse operário do mar, é a seguinte. Item E de escola diz assim: vejo o que se volta e me dirige um sorriso úmido. Ou seja, a gente para de ver o personagem à distância e ele se volta para o nosso narrador, que também funciona como eu lírico, e para o leitor. Esse é o único momento em que há uma aproximação fraterna. Todos os outros itens, os itens A, B, C e D, mostram os trechos anteriores a esse momento de aproximação. Na rua passa um operário, então a gente observa, por exemplo, que eles estão à distância. Item B, esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros, ou seja, ele é diferente de mim, que estou apenas vendo essa cena. O item C, teria vergonha de chamá-lo meu irmão, e a presença dessa menção ao teria vergonha mostra a diferença, né, o distanciamento entre os dois. E por último, o item D, eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios, que mostra apenas a apreciação feita desse narrador em relação ao personagem, mas não necessariamente a aproximação, a intimidade entre os dois. Resposta, portanto, item E de escola. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido.